Oi pessoal, aqui Chico Rosário, passando aqui rapidinho para deixar uma mensagem de paz, de saúde, esperança o ano que vem, né? A gente tem que ter esperança, porque senão a gente para na nossa caminhada, a gente vai ter que andar muito. E é em função disso que eu estou aqui passando a pedidos também de alguns amigos próximos, alguns empresários, colegas próximos também, alguns alunos, para deixar alguma visão, né, particular. Essa é a minha visão, assim, o que eu imagino, e a partir de dados, e a partir do que eu já tenho ouvido, do que eu tenho estudado também, sobre a nossa economia e sobre negócios. Então eu vou passar aqui rapidamente falando sobre economia e negócio, economia no agregado e negócio, alguns setores que podem fazer diferença aí em 2021. Pois bem, do ponto de vista da economia, a gente está tendo aí um fim do ano com inflação, um fim do ano de restrição orçamentária de muitas famílias em virtude do ano atípico de 2020 por conta da pandemia, né? E a gente tem uma perspectiva muito ruim em 2021 da economia por conta do desemprego. O desemprego oficial está na faixa de 14%, mas quando você coloca isso uma perspectiva de pessoas que não estão procurando empregos, desalentados, e as pessoas que estão subutilizadas em suas capacidades de trabalho, ou seja, aquelas pessoas que estão ganhando menos, que estão trabalhando menos do que gostariam e recebendo menos do que poderiam receber. Quando a gente coloca tudo isso, a gente tem aí 70% ou 70 milhões de pessoas no Brasil que estão ou desempregadas, ou com renda muito abaixo, subutilizadas, ou que simplesmente não estão procurando emprego. E isso é um baque enorme no país, porque isso é uma economia ociosa enorme, e isso custa, né? Isso custa todo tipo de ajuda para que a gente não aumente ainda mais os nossos já ruins indicadores sociais e a situação de muitas famílias que já não está boa. Então esse ano foi um ano atípico, um ano complicadíssimo, mas que a gente já vinha numa situação como essa, de patinando no emprego desde o ano passado. Então já não é novidade, o desemprego no Brasil já tem aumentado desde o ano passado, simplesmente porque a gente não tem aí a questão de investimentos, um ambiente de incerteza como a gente tem vivido e como a gente tem percebido, né? Isso impede novos investimentos, isso impede que as pessoas gastem, né? E as empresas investam, e sem gasto na economia, a economia tende a parar e não há emprego, não há geração de novos empregos, apesar do IBGE ter comemorado aí 400 mil empregos esse ano, mas com 14% de desemprego, nós estamos aí 10% acima do pico ou do piso, né, o mínimo, que foi 2013, 2014, que a gente tinha aí um desemprego na ordem de 4% da força de trabalho, e hoje a gente tem aí por volta de 14%. É muita coisa, muita gente desempregada, sem renda e que não vai gastar, né? Agora, no mundo, a gente também tem uma perspectiva de poupança muito grande, e isso não é bom, porque quando as pessoas começam a poupar, como eu já tinha falado antes, não há gasto e a economia termina indo muito devagar. Então, a gente tem aí um problema de geração de emprego, de geração de renda e de mais investimento nas empresas e em setores empresariais no Brasil, setores de atividade econômica, que a gente está muito a desejar, e isso faz com que a perspectiva para o ano que vem seja realmente complicado, porque nenhuma decisão de investimento é automática e todo empresário toma decisão de investimento baseado na possibilidade de vendas, de fazer frente aos seus investimentos. Caso isso não se comprove, o empresário simplesmente vai engavetar seus planos de investimento. Engavetando o plano de investimento, não há emprego. Não tendo emprego, a gente não tem renda para que a economia realmente ganhe tração. Outra questão desse final de ano foi a inflação, né? A inflação deu um repique, a gente está tendo aí o IPCA chegou a 4,3%, mas em grande medida isso é reflexo dos alimentos, né? Essa inflação ainda não desencadeou
pressão por aumento de salário, até porque não tem emprego. Portanto, a gente não vai ter, provavelmente, por um período, uma pressão inflacionária generalizada, né? Então, inflação é aumento generalizado dos preços, esse é o conceito clássico de inflação, mas a gente está tendo um repique da inflação por conta dos alimentos, e aí você tem toda uma sorte de problemas, a pandemia, as pessoas consumindo mais em casa no Brasil, os países mais organizados comprando mais alimentos para garantir a segurança alimentar da sua população. Então, alguns países da Ásia, particularmente a China e alguns da Europa, consumindo mais exportações brasileiras, então, principalmente de grãos e proteína animal, isso fazendo com que muitos bens da cesta básica do brasileiro tenham aumentado. Para você ter ideia, segundo alguns indicadores, o arroz esse ano teve um aumento de 72%, né? Mas o item alimentação todo, que compõe o núcleo da inflação do IPCA, por exemplo, aumentou 14%. Então a gente tem aí problema da inflação, provavelmente essa inflação vai arrefecer o ano que vem por conta de acomodações de preços, de maior incentivo à safra por conta dos preços altos. Então mais produtores vão entrar em alguns mercados, alguns mercados de alimentos com mais força, isso vai poder ter uma safra maior e, obviamente, com oferta maior de produtos, você tem naturalmente uma redução nos preços finais desses produtos. Então, a gente até primeiro semestre do ano que vem, provavelmente a gente tem ainda sentimento, né, percepções dessa inflação que levou todo mundo a ficar em estado de alerta, mas é uma inflação setorial, né? É uma questão, é uma conjuntura meio que internacional também que está pressionando os preços localmente, e também tem um fator fundamental que nos outros anos a gente meio que contrabalançava situações como essa e hoje a gente não tem mais, que é o colchão dos estoques reguladores. O Brasil abriu mão de seus estoques reguladores nos últimos anos, né? Nos últimos 2, 3 anos, e isso está fazendo com que os produtos que não tenham estoque regulador para poder, na hora que o preço subir, ser ofertado para poder regular o preço ou manter o preço próximo ao equilíbrio, se a gente pode dizer assim. Como a gente não tem mais isso, obviamente o preço só tende a subir em momentos de alta demanda. Então nós temos aí uma pouca organização do governo em relação a isso e uma conjuntura causada até por essa pouca organização, né? Que o governo vem se mostrando aí nos últimos anos. Então, tudo isso junto, a gente hoje, e mais a pandemia, estamos chegando numa situação de alto desemprego, uma inflação que ainda não está descontrolada, mas acredito que não estará, até por conta da ociosidade da economia e a quantidade de desempregados que existem na economia. Provavelmente a inflação não se descontrolar até o ano que vem, se tudo correr bem e a questão do desemprego for resolvido. O problema fiscal nosso não está pressionando ainda, não está pressionando a inflação, exatamente pelo desemprego, né? Então o Estado precisa dar esse start, é necessário dar esse start, e a gente não sabe como é que vai ficar o ano que vem, então você tem ainda mais incerteza, e isso entra na segunda fase da minha fala aqui, que é a questão dos negócios particularmente, né? Então, economia no geral, inflação e desemprego, e o PIB, o pessoal está dizendo, o PIB cresceu esse ano 4%. Acontece que a gente vem de uma queda de pelo menos 5 ou 6%, e aí você, quando tira um pelo outro, você já está com uma queda negativa no final, né? O PIB anualizado do segundo trimestre, por exemplo, que foi 4%, só que quando você tira a fase ruim do pico, do início da pandemia com o que a gente está vivendo, a gente ainda vai ter um PIB negativo, e se a gente tirar isso ainda pelos anos anteriores, a gente vai ter aí uma década de crescimento econômico muito ruim, porque nos últimos 5 anos nós temos crescimentos pífios, né? Nos últimos 6 anos, para ser mais exato, nós temos crescimentos pífios, quando não negativo, do PIB, e isso, quando você bota um ano em frente a outro, você tem uma década entre 2011 e 2012, que ainda teve crescimento, mas o crescimento de 2010, 11, 12
e já não compensou mais a redução do crescimento em 13, 14, a queda em 15, 16 e depois uma estabilidade de novo, mas o que cresceu em 17, 18 não foi suficiente para recuperar, portanto a gente tem uma década aí quase com zero crescimento, com a população crescendo, e isso significa menor renda para ser distribuída, né? Então, no Brasil a gente tem esse problema e o crescimento de uns, infelizmente, significa o empobrecimento de muitos, infelizmente, exatamente porque a gente não consegue, não vem conseguindo dar um salto no nosso produto interno bruto ou na geração de riqueza do país, por questões de toda a ordem, particularmente desorganizações ou falta de visão econômica de como um país em desenvolvimento, um país emergente, poderia atuar em termos de desenvolvimento industrial, de melhoria de exportação, melhoria dos indicadores sociais e por aí vai, políticas públicas de modo geral, não é? Então isso tudo afeta os negócios, é a segunda parte. Os negócios, como é que ficam então em 2021 com esse cenário muito complicado da economia? Bem, do ponto de vista individual, alguns setores e alguns empresários podem crescer, né? Distribuição de alimentos, por exemplo, vai continuar crescendo. Toda a economia digital, ela realmente já está recebendo bastante tração, uma demanda que até então estava muito marginal, muito residual, melhor dizendo, e ultimamente com essa pandemia foi pressionada e potencializada, né? Ou como muitos dizem, exponencializada. Então essa economia digital e a questão de distribuição de alimentos, ou quem trabalha com alimentos, realmente ainda vai se manter em crescimento ao longo de 2021, são setores importantes, né? Assim como o material de construção, a construção civil provavelmente ela vem se reinventando rapidamente. O problema é que construtoras pequenas podem ter problemas de financiamento, porque tem que melhorar os custos e tem que ter um lastro, e a população sem renda, então vai vender para uma camada da população cada vez menor, com menor renda, e isso implica necessariamente em redução de mercado, e aí, se os custos não estiverem realmente ajustados, a empresa sem mercado ela tende a fechar. Então, mesmo a construção civil, que existe um potencial, mas vai requerer muita gestão, né? Então, os setores mais organizados, mais demandados e todos voltados para o digital, esses setores eles poderão crescer um pouco mais ao longo do ano de 2021. Mas, mesmo assim, 2021 vai requerer bastante cautela, canja de galinha, paciência e trabalho duro. Mas eu estou aqui para dar esse recado mais realista, né? E, de toda forma, um trabalho bem elaborado, com ajuda correta, com a orientação correta, né? E acredito que a empresa, com certeza, vai passar por essa situação mais complicada da economia brasileira e provavelmente 2022, 2023, a depender da orientação que a gente tenha daqui para lá, a organização melhor desse governo e uma postura mais proativa a todos esses problemas que eu relatei agora, provavelmente teríamos um 2022 um pouco melhor. Mas 2021 está aí e a gente vai ter que passar por ele com muito trabalho, e é isso que eu desejo para vocês, muita sorte, muita esperança, muita força de vontade para trabalhar e transformar esse limão numa boa limonada que a gente tome no verão de 2021 e 2022. Agradeço a todos, boas festas, saúde, se cuidem, que essa segunda onda é verdadeira, né? É certa, a vacina não vai transformar ninguém em jacaré, portanto, se vacine enquanto estiver disponível e vamos trabalhar, porque é o trabalho que vai fazer a diferença nesse país. Obrigado e até a próxima.